Amém. Quero convidá-los essa noite a abrirmos juntos a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, agora no capítulo 7. Vamos fazer a leitura do versículo 25 ao versículo 44. João, capítulo 7, vamos ler do versículo 25 ao versículo 44. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Diziam alguns de Jerusalém: não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas com respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde estou vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém. O Senhor nos ajude, abra o nosso entendimento para compreender suas santas e preciosas verdades. Meus queridos, essa mensagem tem como título: Jesus, uma verdadeira fonte da vida. Ele, de fato, é a verdadeira fonte de toda satisfação. Os caminhos da vida que a gente percorre, e nós percorremos muitos caminhos ao longo dos anos, ao longo das nossas jornadas, dos nossos desafios diários, sejam crentes ou descrentes, né? Sejam aqueles que creem ser Jesus o Cristo, ou aqueles que não creem nisso. Nós temos diversos anseios, todo mundo tem vários anseios, várias preocupações, várias buscas pessoais
por coisas que nós usamos para completar a nossa vida. É assim que a vida funciona, é assim que nós somos. Nós temos uma natureza de anseios, nós ansiamos por muitas coisas. Eu já li sobre homens que dedicaram a sua vida às ciências, por exemplo, dedicaram constantemente seus dias, os seus minutos, a sua saúde, o seu vigor a compreender como funciona o cosmos, como o universo funciona, como cada coisa da física, biologia, os astros, como se movem, como cada coisa está ali, por qual sentido, por qual motivo. E esses homens que dedicaram a sua vida a isso, eles viveram por isso, morreram por isso, mas nisso eles não encontraram a satisfação. Eles não conseguiram achar a completude da sua vida. Eles não conseguiram dar um sentido para a sua vida, por mais que dissessem, o sentido da minha vida é esse, é alcançar tal objetivo. E alguns alcançaram e depois necessitavam de outros novos objetivos, e outros, e nunca estariam completos. Eu já li também sobre homens que dedicaram as suas vidas a procurar nas artes, nas fontes das artes. Uns procuraram nas fontes das ciências, outros nas fontes das artes, a liberdade plena. Eles nas artes, sejam elas as visuais, as musicais, eles muitas vezes produziram coisas belas, produziram o que é belo. A gente tem grandes nomes, o Beethoven passará gerações e mais gerações, ele sempre será citado como um dos maiores músicos, instrumentistas que já pisaram nessa terra. Mas tanta busca, muitas vezes tanto talento, ao buscar na fonte das artes a satisfação plena, a plena liberdade, eles não alcançaram o que tanto queriam produzir, a beleza plena, porque a beleza plena está somente em Cristo. Outros procuraram em fontes carnais sua liberdade, outros procuraram na fonte das políticas aquilo que eles não poderiam extrair delas. Procuraram na política a sua justiça, procuraram na arte a beleza, procuraram na ciência o entendimento. Quando a fonte plena de todas essas coisas é Cristo, não era isso. E o mesmo nós certamente já fizemos muitas vezes ao colocar a nossa confiança, ao gastar o nosso tempo precioso com tantas fontes rasas, com tantas fontes escassas para achar a nossa felicidade, para achar a nossa liberdade, para dar um sentido à nossa vida. Talvez essa seja a pergunta que mais é feita: e qual o sentido de tudo? Qual o sentido da vida? As universidades debatem isso constantemente, as humanidades, esses temas. Qual o sentido de tudo? E as pessoas buscam nas mais diversas fontes esse sentido. Relacionamentos, trabalho, esportes, livros, estudos, hobbies e no dinheiro, muitas vezes. Por melhores, entre aspas, que sejam essas fontes, todas essas citadas, elas não são a solução para essa busca. Elas não são porque elas não podem ser. Elas não têm condições de ser. Pois nenhuma fonte que nós consigamos atingir com as nossas forças, elas são capazes de completar aquilo que só Deus pode completar. Não sou eu nesse momento que estou chegando a essa conclusão. O próprio Salomão chegou a essa conclusão ao escrever Eclesiastes, quando ele diz que fez de tudo, buscou em tantas coisas a satisfação para a sua vida e descobriu que tudo isso era como correr atrás do vento. Tudo isso era vão, era inútil, tanta busca para
achar a satisfação, o sentido da vida fora da única fonte que pode nos dar de fato esse sentido. Nesse momento eu quero convidar os irmãos para embasar a nossa mensagem de noite. Vamos ler o livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Vamos ler dos versículos 1 ao 7. Êxodo 17, 1, diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? E nós temos esse famoso texto, que o povo tem sede, pois de Deus fazer grandes sinais, grandes milagres, libertar o povo da escravidão. Inclusive esse é um dos motivos pelo qual eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos. O Deus libertador, aquele povo sentiu sede, e como se Deus não fosse providenciar a água, mais outro motivo pelo qual eles estavam nesse momento em João comemorando a festa dos tabernáculos. Ele é o Deus provedor. Eles duvidaram: será que o Senhor está no meio de nós ou não? E ansiaram por água, e Deus manda Moisés ir e ferir a pedra com o bordão para que a água jorre e o povo tenha a sua sede saciada. Então, assim como o povo de Israel no deserto duvidou da presença de Deus no meio deles, também o povo judeu estavam duvidando que Cristo, que Jesus era o Salvador. Ele que estava ali, na festa dos tabernáculos, pregando, como nós vimos, eles duvidaram que ele era o Salvador. Do mesmo jeito. Os versículos 25 a 27 do nosso texto da noite, do Evangelho de João, diz assim: Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Aqui está o primeiro ponto que quero tratar com os irmãos essa noite. Quando os homens endurecem o coração. Esse é o efeito de quando os homens têm o seu coração endurecido para a palavra de Deus, para as verdades do Senhor. No sermão passado nós vimos que Jesus ele subiu de fato à festa dos tabernáculos e que ele foi ao templo ensinar. Ele tomou seu lugar de mestre, quando todos já tinham reconhecido até aquele momento: Rabi, Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus. E Jesus toma o seu lugar de mestre e está ensinando no templo. No versículo 15, nos é relatado que muitos
se maravilharam do seu ensino. Versículo 15 deste mesmo capítulo. Diz assim: então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? As pessoas tinham se maravilhado do ensino de Cristo. E Jesus nos dá uma lição de como conhecer se o ensino é verdadeiro, se o ensino de fato ele vem da parte de Deus. Jesus nos dá grandes lições sobre o verdadeiro ensino nesse sermão. Primeiro, o verdadeiro ensino ele busca a glória de Deus, foi o que nós vimos. Segundo, o verdadeiro ensino não é sobre nós. O verdadeiro ensino é o que a Escritura quer nos revelar. É sobre Deus, sobre Cristo. Terceiro, o verdadeiro ensino é acompanhado de humildade. Quarto, o verdadeiro ensino é acompanhado de obediência. Não tem como eu ensinar a coisa correta, dizer que eu falo e faço o que é correto, se na prática eu não obedeço a palavra de Deus. E Cristo, ele é a expressão exata do que é o verdadeiro ensino. Humilde, buscou a glória de Deus o tempo todo, fez a vontade de Deus o tempo todo, e ele ensinou praticando a verdade de Deus o tempo todo. Nós poderíamos usar como contra-exemplo a teologia da prosperidade, que não é bíblica, que fala do homem, que é para o homem, para encher o ego. Olha, você vai se dar bem, você vai ficar rico, você vai obter aqueles seus anseios financeiros, seus problemas relacionados a dinheiro vão se acabar, você vai receber tudo que você precisa. A gente não encontra esse ensino na Bíblia, nós não somos ensinados assim por Cristo. É um ensino que é do homem, é para a glória do homem e busca apenas o ego, o engrandecimento pessoal. Já o ensino de Cristo, ele glorifica a Deus, ele é humilde, ele busca a glória de Deus, ele está firmado na verdade. Nós também vimos que Jesus ele foi chamado de louco. Quando os homens olham para ele e dizem: tem esse demônio, alguém é que quer te matar? Tudo isso acontece nesse discurso de Cristo. Agora no versículo 25 é confirmado o que Jesus tinha dito. Eles tinham chamado Cristo de louco quando ele disse: olha, vocês procuram me matar. E agora no versículo 25 é dito: diziam alguns de Jerusalém: não é este a quem procuram matar? E o motivo que eles procuravam matar Cristo nós já estudamos também. Capítulo 5, Jesus curou um homem no sábado, paralítico há 38 anos. Ele diz: toma teu leito e anda. A partir daquele momento, ele foi perseguido. Nos versículos 26 e 27, esses homens que se achavam os detentores do conhecimento, os principais dos judeus, ao ouvirem a palavra de Cristo, eles claramente falhavam naquilo que Jesus tinha acabado de ensinar sobre o que era o verdadeiro ensino. Eles claramente falhavam. Versículo 26 diz: eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem, porventura reconhece as autoridades que este é de fato Cristo. Eles não conseguiam compreender quando tantas verdades já tinham sido expostas, mostradas. Eles estavam de coração endurecido. E mais uma vez, eles com falsos ensinos, versículo 27 dizem: nós todavia sabemos de onde este é, quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. E fica bastante explícito a dureza do coração deles. Eles não tinham argumento, eles simplesmente tinham endurecido o coração contra o Senhor. Por quê? Porque eles buscavam a própria glória. Porque eles não eram obedientes à palavra de Deus. Porque eles não eram humildes. Eles tinham um senso de superioridade. Isso fica muito claro, esse senso de superioridade, quando nós lemos o versículo 49 deste mesmo capítulo. Eles olham para o povo e dizem: quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Eles se sentiam superiores a ponto de olhar para o povo, o seu próprio povo, e dizer: esse povo que não sabe de nada da lei, esses plebeus, esses coitados, esses pobres, são malditos. Fica claro que eles não tinham humildade nenhuma. Eles não obedeciam os parâmetros do verdadeiro ensino, o ensino que vem do alto. Isso certamente é fruto da dureza do coração. Isso é o que acontece quando os homens endurecem o seu coração para o verdadeiro ensino, o ensino que vem do alto. Versículo 28.
está a resposta de Cristo. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele em quem vós não conheceis. E aqui Jesus, ele dá todos os sinais do verdadeiro ensino. Todos os sinais possíveis do verdadeiro ensino. Está expondo a sua humanidade, que ele veio como servo de Deus para cumprir obedientemente cada coisa. Mesmo sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. Antes ele se humilhou para cumprir a vontade de Deus. Só nessa frase ele já mostra as características do verdadeiro ensino. Do ensino que vem do alto. Ele foi humilde, ele foi submisso ao Pai que o enviou. E ele não estava buscando a sua própria glória, mas a do Pai que o enviou. Versículo 29. Ele diz: eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus mostrando aqui que ele é filho de Deus. Eu conheço porque eu procedo dele. Eu vim da parte dele. Continua a escritura, versículo 30 e 31. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? E aqui está, mais uma vez, como nós já vimos muitas vezes acontecer no Evangelho de João, a soberania de Deus sendo claramente expressa. Eles estavam lá, os guardas para o prenderem, contudo ninguém lhe ousou tocar em mão. Por quê? Era porque Cristo estava com grandes exércitos? Não. É porque a sua hora ainda não havia chegado. E sua hora, quando chegasse, tudo iria acontecer porque Ele mesmo entregaria a sua vida. Ninguém ia tirar, mas Ele ia entregar a sua vida. O segundo ponto que quero tratar com os irmãos essa noite, sobre o ódio daqueles que negam as verdades de Deus. Aqueles que negam a verdade de Deus expressam ódio máximo no seu coração. Mas ainda assim, há chance de perdão. Há chance de arrependimento. Versículo 32 diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, frequentemente nós vemos as virtudes do verdadeiro Evangelho quando o verdadeiro Evangelho é exposto, quando o verdadeiro Evangelho é pregado, que Cristo é o Senhor e Salvador, que não vem de mim, não de vocês, mas Ele derrama a sua graça por amor, por bondade, por misericórdia. Nós vimos que tudo é por Ele. Nós existimos para glorificar o Seu nome. E quando nós aprendemos do Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho ele tende a expressar as suas virtudes na vida daqueles que ouvem. Aqueles que ouvem, na verdade, expressam as benevolências de Deus, porque o Evangelho ele é transformador. Ele faz isso com o ser humano. Mas, em contrapartida, o Evangelho genuíno, quando ele é pregado para os anátemas, para aqueles que endurecem o seu coração, ele tende a causar um movimento contrário. Ele tende a expressar o ódio que existe no coração dos homens. Esses homens, eles são tomados de ira tal que fazem com que eles, os principais dos judeus, aqueles que assistiam no templo, aqueles que julgavam o povo, aqueles que diziam-se detentores do conhecimento, olhar para Cristo, exemplo de humildade, submissão, santidade, pureza, eles chamam os guardas para o prender. Então aqui está o efeito do Evangelho. O mundo, ele naturalmente vai nos odiar.
Ele naturalmente vai mostrar os seus espinhos quando o Evangelho for pregado. Por isso, sempre duvide daquelas mensagens lindas que a gente ouve na internet, que tantos ímpios curtem lá. Olha que bonito, que legal que eles dizem. Isso é muito legal, isso é muito bonito. Olha, que coisa que acalma o coração. Se ele não causou espinhos, se ele não trouxe revolta nos que rejeitam a salvação de Cristo unicamente pela graça, porque esse Evangelho não é genuíno. O Evangelho genuíno, ele transforma a vida daqueles que recebem, mas ele causa ódio no coração daqueles que estão endurecidos. Os versículos 33 a 36 dizem assim: 33, disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. Jesus agora, ele já deixa claro, ele anuncia que vai voltar para o Pai. Ele anuncia que voltará para o seu lugar, para assumir o trono. 34, a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Então ele está dizendo, eu vou para o céu. Eu vou para um lugar onde vocês não podem ir pelas próprias forças. Onde não há dinheiro que compre. Onde não há títulos, sabedoria, liberdade, arte, o que for, que alcance, senão pela graça. No versículo 35, como nós já vimos tantas vezes ao longo desses 7 capítulos de João, mais uma vez fica claro como se comporta o coração do homem endurecido, daquele que está averso ao Evangelho. 35 diz assim: disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que nós não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Ou será que ele vai fugir apenas geograficamente? Claro que eles não podiam entender, porque só quem poderia dar o verdadeiro discernimento das palavras de Cristo era o Espírito Santo. Eles eram desprovidos do Espírito de Deus. Por isso eles não podiam compreender que Cristo estava falando da sua ascensão. Ele ia voltar para o Pai, ele ia ser assunto aos céus. 36. O que significa de fato o que ele diz, a vez de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Então mostra como eles estavam indignados, como se estivessem revoltados. Quem é esse homem que diz que a gente não pode ir para algum lugar? A gente pode ir para onde a gente quiser. É quase uma versão antiga do meu corpo, minhas regras. Eu vou para onde eu quiser. Eu posso o que eu quiser, eu posso fazer. E é isso que acontece com aqueles que estão de coração endurecido. Mas ao passo que tudo isso acontece, Cristo ainda dá uma chance. Por um tempo eu estou convosco. Ainda por um tempo eu estou aqui. Vocês precisam se arrepender. Porque quando esse tempo acabar, não haverá mais chance. Por fim, o terceiro ponto, essa noite, é o ápice da festa dos tabernáculos, onde nós vemos que Jesus, Ele é a fonte de toda a satisfação. Ele é a fonte da satisfação plena das nossas almas. Para entendermos melhor as palavras de Cristo, eu quero convidá-los mais uma vez a abrirmos a nossa escritura, no livro de Ezequiel, capítulo 47. Estamos fazendo esse passeio, se faz bastante necessário, pois são muitas coisas se cumprindo. Ezequiel, capítulo 47, os versículos 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para ver o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar.
Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém. Aqui está a profecia de Ezequiel sobre as grandes águas purificadoras, como nós cantamos momentos atrás. E Cristo agora está no último dia da festa dos tabernáculos, a festa dos judeus, cumprindo a ordenança do Senhor, que ele devia ir à festa. E essa festa, no último dia, como de costume, havia um ritual. Esse ritual era chamado de o ritual do tanque de Siloé. Era muito comum, todos os anos acontecia esse ritual. Eles iam 7 vezes, o sacerdote com o povo, 7 vezes ao tanque de Siloé. Enchiam uma garrafa, um jarro de ouro de água do tanque e voltavam ao templo e despejavam água sobre o altar. E faziam esse percurso 7 vezes no último dia da festa, no 7º dia da festa, os tabernáculos. E eles faziam isso porque eles lembravam dessa profecia de Ezequiel, que grandes águas purificadoras viriam, e quando ela chegasse era o momento que Deus estaria restaurando todas as coisas. Até o famoso rio ia ficar purificado, ia ter vida novamente. Essa é a visão de Ezequiel. Aquele povo fazia esse ritual todos os anos, lembrando que tinham o Deus libertador e o Deus provedor. Aquele Deus restauraria todas as coisas. Eles não entendiam muito bem como funcionaria, mas eles sabiam que Deus restauraria todas as coisas. E é nesse contexto que João narra o versículo 37, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva. Mais uma vez nós vemos como Cristo é o cumprimento de tudo. Como Cristo é o cumprimento de todas as profecias, de cada detalhe da Escritura do Antigo Testamento. Tudo apontava para Cristo. No passado, como nós lemos em Êxodo, a rocha foi ferida para que o povo tivesse apenas um fio de água para beber. Jesus, ele é a verdadeira rocha da salvação. Ele estava para ser, de fato, ferido e morto, para nos conceder a fonte das águas, para nos conceder a vida eterna. No passado era apenas uma pedra, um símbolo, mas Cristo é a rocha, a pedra angular que estava para ser ferida, para nos dar vida. Ele não teria apenas um pequeno fio de água, mas ele transformaria os nossos corações em fontes a jorrar para a vida eterna. Ele é o cumprimento da profecia de Ezequiel. Ele é a própria fonte que nasce em nossos corações.
Ele é quem derrama do seu espírito, como ele já tinha dito à mulher samaritana. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, que a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a água. Ele é a rocha. A sua água traz vida. A sua água traz perdão. A sua água ela nos muda, ela nos purifica de dentro para fora. Não apenas o nosso exterior, mas ele nos muda interiormente. A sua água nos faz novas criaturas. Essa é a obra da regeneração do seu espírito. No versículo 37, ele, o próprio Deus, ele faz o convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E eu posso perguntar tranquilamente, você que tanto espera para beber da fonte das águas da vida, você que tanto espera, se ela está ali, a verdadeira fonte que pode saciar qualquer anseio. É de graça. Ele mesmo pagou o preço quando ferido na cruz do Calvário. No versículo 38, fica claro que beber da água da vida significa crer. Crer sem duvidar. Crer sem duvidar que Ele estará cada dia conosco. Que Ele fez tudo que você não podia fazer. Ele fez por você. A vida que você não podia viver porque você mesmo pecou e manchou, Ele veio viver puramente. A morte que você não podia morrer, Ele mesmo veio para morrer. A ressurreição que você não podia ter por suas próprias forças, Ele mesmo veio lhe dar a vida. Ele é Deus libertador. Ele liberta a gente dessa condição. E Ele mesmo é o Deus provedor, que faz o seu Espírito abundar e superabundar em nós, para a sua própria glória. Porque Ele foi a rocha ferida. Porque Ele fez isso, é que o seu coração pode ser transformado na fonte, na habitação do Espírito. Versículo 39 diz assim: isto Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que João está falando aqui não é que o Espírito Santo ainda não estava presente, estava. Ele não tinha saído dado em sua plenitude, porque isso aconteceria quando o testador morresse. Assim acontece? Quando o testador morre, a herança é deixada para os herdeiros. Quando Cristo estava para ser assunto ao céu, é que Ele nos deixa o seu Espírito como penhor e que Ele vai voltar em sua plenitude. Essas palavras de Jesus, Ele se coloca como cumprimento da profecia de Ezequiel, Ele se coloca como a fonte da salvação. Ela, mais uma vez, gera reações das mais diversas. No versículo 40, diz assim: então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Alguns conheceram Cristo como um profeta. De fato ele era, mas não era só isso. Já no 41, outros diziam: ele é o Cristo. Esses reconheceram que Jesus era de fato o Salvador. Porém, perguntavam, ainda assim tinham uma fé duvidosa, porém perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde Davi era? Infelizmente eles tinham um ensino muito raso. Eles não compreendiam coisas simples e se perguntavam, deixavam toda a sua fé baseada em contos, em falácias, em genealogias. Versículo 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Então, o que acontece é que o povo fica dividido. Essa é a reação.
Uns creram que de fato ele era o Cristo e outros duvidavam. E o povo fica dividido. Essa é a reação natural do Evangelho. Até hoje, quando a gente prega o Evangelho, a reação é essa. Alguns vão dizer a verdade. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Outros vão dizer, você está louco, isso é história inventada por homens. Qualquer um escreveu. Versículo 44 diz: alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Mais uma vez, João ele faz constantes menções a isso. A soberania de Deus, e que ainda não era chegada a hora, portanto ninguém poderia tocá-lo. Aqui era uma festa, a festa dos tabernáculos. Mas a festa, ele estava para ser entregue. Era a Páscoa. Ele seria o Cordeiro Pascal. Então o seu momento ainda não havia chegado. O que nós concluímos? O que nós tiramos de tudo isso? Nós começamos falando sobre diversas fontes de satisfação, diversas fontes nas quais nós buscamos a nossa felicidade, buscamos o sentido para a nossa vida, seja ela ciência, arte, política, relacionamentos, os hobbies, esportes, tantas outras fontes que a gente poderia pensar das coisas que as pessoas gastam sua vida. Eu te pergunto, por quanto tempo mas quanto tempo você vai procurar nessas fontes, essas fontes rasas, as águas profundas que só podem ser encontradas na fonte que é Cristo? Quanto tempo mais você vai gastar a sua vida buscando a satisfação nas coisas deste mundo, as coisas passageiras, transitórias? Poderia perguntar mais, em qual grupo desses você se encaixa? Aqueles que quando ouvem a pregação do Evangelho, vocês dizem, esse é o Cristo, ele de fato é o Filho de Deus. Os que duvidam, assim como o povo do deserto duvidou se Deus estava no meio deles. Ao começarem a apertar a mente de Moisés, queremos água, será que Deus está no meio de nós? Não é isso que a gente faz ainda hoje? Quando nós duvidamos, quando nós somos incrédulos na palavra de Deus, não é duvidar se Ele está conosco ou não. Em qual grupo você está? Em qual grupo você se encontra? Nesse ou naquele que vai tomar, que vai se saciar na fonte das águas profundas, a fonte a jorrar para a vida eterna. E nós podemos ver tudo isso aqui. Você tem tempo hoje para procurar, mas pode ser que não tenha amanhã para você. Portanto, o momento para procurar o Senhor é hoje. O momento para entregar a sua vida, para mudar de vida, para ter uma nova história, é hoje. O amanhã não é garantia para ninguém aqui. E pode ter certeza que se você quiser procurá-lo hoje, Ele receberá, pois Ele mesmo disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Amém. Amém. Essa palavra.